destino na mão. Mozi e Tronson ganhará. No Origins Trials, o campeão reinará. Olá! Bem-vindos ao resumo da primeira edição de Origins Trials. Iremos agora falar sobre o que aconteceu em cada prova e quem foi o grande campeão da primeira edição. Tudo começou com a explicação da dinâmica da edição para os 12 participantes. Foi explicado que teríamos uma prova onde o vencedor viraria o guardião da rodada, com o poder de indicar alguém para o julgamento. Também foi explicado que nas primeiras rodadas, o primeiro eliminado da prova estaria diretamente no julgamento e então finalmente fomos para a primeira prova, que era a dança das cadeiras. Creio que todo mundo saiba como funciona o clássico dança das cadeiras, então não preciso explicar como funciona. Antes de começar, só foi informado que na primeira rodada da prova, apenas um participante perderia. E esse seria aquele que estaria automaticamente no julgamento. Já a partir da segunda rodada, perderiam 2 por rodada até sobrar um vencedor. E então a prova finalmente começou. Os puffs foram sendo adicionados no quarto até conhecermos o primeiro eliminado da prova. E aquele que estaria automaticamente no julgamento. E como vocês podem ver no vídeo, a primeira eliminada foi a Velt. Com isso, ela já tinha a vaga garantida no julgamento, que certamente não era uma coisa boa. A prova continuou, eliminando 2 por rodada até conhecermos o primeiro guardião da edição. Então, finalmente tivemos os 3 finalistas da prova, Ideobizium, Mentalizado e Greek. Um deles 3 se tornaria o primeiro guardião. E como vocês viram no vídeo, a vencedora foi a Greek. Então a formação do primeiro julgamento foi iniciada. Para explicar para vocês, o julgamento consiste em 2 provas que vão se alternando em cada rodada da edição. Na primeira rodada, a prova foi bingo, na segunda seria corridão, esse mesmo que vocês veem na câmera menor do vídeo, e então iria alternando entre as 2 provas. Como a Velt foi a pior na dança das cadeiras, já estava no julgamento. Então a guardiã da rodada Greek teria que indicar alguém para o julgamento, e ela decidiu indicar o Ed. Já o Ed teve direito a um contragolpe, e ele decidiu chamar o 4 Cheese para ir com ele ao julgamento. No bingo foi apresentado um número. Os 2 primeiros a conseguir esse número no dado continuariam no jogo, já o último seria eliminado. O número escolhido foi o 6. De milésimos de segundos, a Velt se tornou a primeira eliminada da edição. Com isso, fomos direto para a segunda prova, que seria Tele da Sorte. No Tele da Sorte, eles tinham que encontrar o tele correto que levava para onde estavam as cadeiras e o puff. Quem sentasse no puff se tornaria o guardião da rodada. Já quem ficasse de pé sem cadeiras estaria diretamente no julgamento. Afinal, tínhamos 11 participantes e apenas 10 lugares para sentar. No final, o primeiro a encontrar o tele e se tornar o segundo guardião foi o Júnior Neve. No fim, ponto K e 4 em Z disputaram a última vaga, mas não encontravam o tele. Com suporte da Greek, a 4 em Z conseguiu sentar. Com isso, a K estava automaticamente no julgamento. Como foi dito anteriormente, o julgamento da segunda rodada seria corridão. Com a K já nele, o Júnior Neve tinha o poder de indicar alguém e ele decidiu indicar a 4 em Z. Já a 4 em Z, com o seu contragolpe, indicou a Greek. Então as 3 se prepararam para o corridão.
O corridão começou com a Greek e a 4 em Z disparadas na frente, com todo mundo pensando que era o fim da K, mas a 4 em Z se complicou nos teles, dando chance da K ultrapassá-la. Com isso, a 4 em Z foi a segunda eliminada. E então, partimos rapidamente para a terceira prova, que seria feirão. Bastava pegar o item informado e voltar para os puffs. Quem ficasse de pé estava fora da prova. Assim como nas outras rodadas, o primeiro a perder estaria diretamente no julgamento. E a partir da segunda rodada da prova, sairiam 2 por rodada até sobrar um vencedor. Na primeira rodada, o perdedor foi o Benjamin, que com isso se tornou o primeiro integrante do terceiro julgamento. Com isso, a prova continuou. Até termos os 3 finalistas, 4 Cheese, Ideobisium e Junior Neve, onde apenas um se tornaria o terceiro guardião da edição. O item foi cenoura. Por algum motivo, o Junior Neve, que tinha sido o segundo guardião, acabou abrindo mão da prova. Com isso, o Ideobisium acabou se tornando o terceiro guardião. Voltando à sede, começou a formação do terceiro julgamento. Com o Benjamin já lá, Ideobisium tinha o poder de indicar alguém. E ele indicou justamente o Junior Neve, que tinha aberto mão da prova no final. Acho que com isso ficou claro pra ele que vale pensar bem antes de tomar algumas decisões. Então o Junior Neve, com o contragolpe, indicou 4 Cheese para o julgamento. O julgamento mais uma vez foi bingo e o número da vez foi 4. E como vocês viram, o terceiro eliminado foi o Benjamin. E com isso fomos para a quarta prova, que se chamava Pet Maldito. A prova era simples. Você escolhia uma cor. Se o pet for na sua cor e sentar ou deitar, você está fora da prova. A partir dessa prova, o primeiro eliminado não estaria mais automaticamente no julgamento. Com isso, a prova rolou até termos um vencedor, que foi ninguém menos que 4 Cheese, se tornando assim o quarto guardião. E ele decidiu indicar o Junior Neve para o julgamento. Junior Neve chamou Lili para ir com ele, mas no fim, ela acabou desistindo por não querer ir no corridão, se tornando a quarta eliminada. Então fomos para a quinta prova, que seria a corrida de puffs. Com 8 participantes e apenas 6 puffs, essa deveria ser uma corrida de puffs caótica. Onde quando o primeiro puff chegasse no fim, os 3 de pé estariam diretamente no julgamento. No fim, os 3 perdedores da prova foram K, Charmosa e Junior Neve. Esses 3 formaram o quinto julgamento. Mais uma vez, o julgamento foi bingo e o número da vez foi 1. Acabou com a K sendo a quinta eliminada. E então fomos para a sexta prova, que seria Campo Minado. No campo minado, um por vez, por ordem previamente escolhida, iria escolher um módulo e sentar nele. O piso que estiver abaixo corresponde à ação que vocês podem ver no post-it que aparece no vídeo.
Ed conseguiu de primeira ir no mármore roxo que dava o poder de eliminar alguém da prova. E ele escolheu aquele que se tornou seu rival na edição, 4 Cheese. Então o jogo continuou até a vez da Greek, que de primeira caiu no tapetinho vermelho, sendo assim a segunda eliminada da prova. Ideobision pisou em um mármore roxo, dando o poder dele tirar alguém da prova, e ele escolheu o mentalizado. O jogo continuou até o Ed encontrar o próximo mármore roxo, e ele tirou a charmosa da prova. Então o Júnior Neve deu azar e encontrou o segundo tapetinho vermelho, e com isso ele estava fora da prova. Logo em seguida, Ed também achou um tapetinho vermelho. Com isso, o Ideobision se tornou o guardião. Então ele indicou o Ed, que pra surpresa de ninguém chamou o 4 Cheese pra ir com ele no julgamento. O 4 Cheese, por sua vez, chamou a Greek, formando assim o 6º julgamento. O corridão começou com a Greek na frente, ela até chegou primeiro nos teles, mas foi aí que ela se atrasou um pouco. No fim, por questão de detalhes, o 4 Cheese conseguiu pisar na corda mais rápido que ela. Com isso, a Greek se tornou a 6ª eliminada. Logo em seguida, fomos para a 7ª prova, que era Quest for 10. Nessa prova, o objetivo era chegar nos 10 pontos primeiro que os adversários, com cada número do dado sendo uma ação. Assim começou o jogo de sorte, estratégia e social. Vocês podem ver a ação de cada número nos post-its que aparecem no vídeo. O jogo fluiu até Ideobision se sagrar mais uma vez o guardião. Então estava na hora de formar o 7º julgamento. Ideobision decidiu indicar Júnior Neve, que por sua vez chamou 4 Cheese para ir com ele. Já o 4 Cheese chamou o seu rival da edição, Ed, para ir junto. Então começamos mais um julgamento por bingo. Dessa vez, o número escolhido foi o 5. Com a dupla de rivais continuando no jogo, Júnior Neve se tornou o 7º eliminado. Com isso, o jogo chegou no top 5. E então, fomos para a 8ª prova, que seria Melting Carpets. Creio que muitos já conhecem, mas dando uma breve explicação, o jogo consiste em não cair dos tapetes que serão tirados ou colocados de acordo com o número do dado. Quem pisar no chão fora do tapete está eliminado.
O jogo se encerrou com o Mentalizado se tornando o 8º guardião. Então estava na hora de formar o 8º julgamento. Ele decidiu indicar a Charmosa e deu como motivo ela não ter ido a nenhum julgamento até então. A Charmosa chamou o Ed e, para surpresa de ninguém, ele chamou o 4 Cheese. Formando assim o 8º julgamento, mais uma vez foi o julgamento do Corridão. Com experiência, Ed começou a prova disparado na frente, com Charmosa bem atrás, muita gente dando a derrota dela como certa. Ao chegar aos teles, Ed acabou escolhendo o errado, permitindo 4 Cheese ultrapassar ele e dando uma chance para Charmosa. No fim, a Charmosa atravessou a corda primeiro, tornando o Ed um dos fortes competidores dessa edição, o 8º eliminado. Então chegamos no top 4 e estava na hora da nova prova, e ela seria um labirinto onde o único objetivo era encontrar o caminho correto para os puffs verdes. Os 2 que sentassem nos puffs estariam na final. Os 2 derrotados na prova iriam se enfrentar no último julgamento da edição. A prova começou e no início todos foram para o caminho errado. Até que o Mentalizado se ligou que não deveria ser por ali. Então, ele procurou outro caminho com a Charmosa logo atrás dele. No fim, os 2 conseguiram sentar nos puffs verdes, garantindo uma vaga na final da edição. Com isso, 4 Cheese e Ideobisium, 2 grandes participantes da edição, iriam se enfrentar no último julgamento. Nesse último julgamento, o número seria decidido no dado, e para surpresa de todos foi 1. E os 2 também conseguiram tirar o número 1 de primeira, mas o 4 Cheese foi mais rápido, tornando o Ideobisium um dos maiores ganhadores de provas da edição, o 9º eliminado. Com isso, tínhamos os nossos 3 finalistas. 4 Cheese, que sobreviveu a vários julgamentos, Mentalizado, que conseguiu encontrar primeiro o caminho no labirinto para a final, e Charmosa, que com o jogo social se esquivando de quase todos os julgamentos, conseguiu chegar à final. O jogo da final se chamava Tabuleiro Final. Nele, um por vez deveria escolher uma casa onde estão os módulos. Abaixo deles tinha pisos e cada um tinha uma ação que fazia a pontuação de cada um ir mudando. No fim, após não sobrar nenhuma casa, aquele com a maior pontuação se tornaria o campeão da primeira edição de Origins Trials. A ação de cada piso estava nos post-its no vídeo. Então, finalmente, o jogo da final, valendo o título de campeão, começou!
Então chegamos à rodada final, onde cada um só tinha mais uma casa pra escolher. Charmosa tava com 6 pontos, Mentalizado com 4 e 4 Cheese com 7. Era a vez a Charmosa, e ela escolheu o Pinguim Pirata número 6, que dava pra ela mais 2 pontos, fazendo ela ficar em primeiro com um total de 8 pontos. Mentalizado escolheu o Super Pinguim 5, que deu mais um ponto, definindo ele como o terceiro colocado. Então, chegou a vez do 4 Cheese. Ele só tinha uma escolha. Aquela casa definiria o grande campeão. E lá tinha um piso de mais 2 pontos. Com isso, o 4 Cheese ultrapassou a Charmosa, ficando com 9 pontos e se consagrando merecidamente o grande campeão da primeira edição de Origins Trials.